Olá, minhas queridas e meus queridos. Meu nome é Rafa Souza, faço arte 3D, enfim, essa é a série Só no Pijaminha, bem-vindo. Tem vários vídeos nessa playlist aí, vídeos interessantes. Bom, nessa série, como todos sabem, eu que vivo estudando, faço muitos estudos privados, de vez em quando eu faço um estudo aqui, não é aula, eu estou estudando e vou batendo papo sozinho. E esse estudo mais um que eu vou gravar. A regra é clara, todos sabem. Fez frio, tem série Só no Pijaminha. Com a minha roupinha íntima, chocolate quente na caneca do Costa, entendedores entenderão. E tem modelagem. Bom, o que eu vou fazer dessa vez é um estudo de um mecha, já vou explicar por quê. E o que eu vou fazer é só a estrutura, a blocagem, o pensamento, a massa. Estudar esse tipo de volume. Quem sabe, se tiver mais dias de frio à frente, eu vou parar, pegar umas dessas peças e refinar bem para vocês verem como é que limpa no final. Vai depender, obviamente, do frio. Como muitos sabem, por causa desse tal de aquecimento global aí, é capaz de até a série Só no Pijaminha entrar em extinção. Então fiquem ligados. Eu vou, deixa eu só ampliar aqui e começar expandindo isso aqui, dando tab para expandir tudo, para ele já criar um canvas desse, ó, pegando a tela inteira. Eu vou começar, sabe com o quê? Com uma Z-Sphere. Essa aqui. Ó, vale a pena. Vale a pena, bem parecido com o que eu quero. Eu vou, na verdade, só retirar aqui com o Draw, segurando o Alt. Eu tiro um desses dedos. Posso, aqui ó, com Move, movimentar isso aqui mais para frente. Assim. Acho que tá interessante. Vou tirar também esse aqui. E beleza, vou transformar isso em malha 3D. Ok, vamos dar aqui um Make Polymesh. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, vou separar isso num polygrupo. Por quê? Porque eu quero destacar algumas áreas do modelo para ter liberdade de trabalhar nelas separadamente. Como assim? Por exemplo, essa bermudinha safada vai fazer parte disso aqui. Só que eu quero isso aqui sem esse pedaço. Tá bom, eu vou separar. E aí, o que eu vou fazer? Ó, pegar esse Ctrl... esconder isso aqui também. Ctrl W. Então, eu quero essas partes separadas por enquanto. Eu vou dar um split. Experiência, já fiz alguns modelinhos desse tipo, poucos estudos, e separar, pelo menos nesses pedaços aqui, é bem interessante para isso. Dá para ter essa liberdade. Inclusive, a própria mão, às vezes é interessante você também destacar. Por enquanto, eu vou deixar junto. Aqui nessa parte, eu vou deletar essa emendinha aqui. E vou dar um close holes aqui para emendar isso. Pronto. Deixar isso separado. Aí aqui, close holes, close holes. Beleza. Tá interessante. Separadinho ali do jeito que eu queria. Para eu começar a brincar com isso. Vou jogar isso aqui mais pro lado. Já vou salvar, tiro isso aqui para não ficar pesado, undo history e salvar. Vou colocar uma musiquinha. E vamos lá. Bom, a primeira coisa aqui é encontrar esse volume, essa massa toda aqui, diante dessas referências.
E eu vou usar muito o Clay Buildup aqui com Focal Shift bem negativo. E começar aqui a encontrar um pouco dessas formas, né? Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume. Senão vou acabar gritando. Beleza, então. A primeira coisa que eu vou pedir é que a forma tenha aqui um estufamentozão bonito no peito, tá? Ó, no que eu fiz a massa, daqui eu já seguro o Alt, ó, e tiro daqui, ó, já tá planificando. Evita mudar tanto de brush. Pega um outro brush só quando você realmente está precisando. Quando você aprender a utilizar um número menor de brushes, você vai trabalhar com um pouco mais de velocidade. Ó, passei aqui o Demo Standard só para puxar uma maquininha aqui, outra aqui também, já volto para o Clay Builder. Veja que eu estou fazendo aqui logo de início um trabalho meio daquela estrutura de Hércules, né? Aquela coisa do peito, dos planos. O peito volta aqui, essa parte do plano do abdômen, coisa e tal. Acho isso bem interessante. Aqui na parte de trás, me lembrando muito ali o Titanfall, a gente tem aqui uma parte aqui como se fosse uma turbinona e também os próprios planos do corpo humano, de um bodybuilder ali, ó, reto aqui na parte das escápulas, sem ter a divisão tão forte aqui no meio. Abaixa aqui de novo e depois um bumbumzinho engraçado. Eu acho interessante alguns mechas, né? Eles têm essa parte aqui, essa conexão. Opa, vamos trabalhar com cuidado. Deixa eu dar um inflate aqui e dar-lhe um Dynamesh. Isso. O Dynamesh já pode ser 256, pode. Tira blur, ó, não tá pesado. Opa, não tá pesado, mas dá até para ser mais um pouco, mas tudo bem por enquanto. Aí eles têm aqui essa estruturinha, né? Olha lá. Vou também trabalhar a quina aqui de novo, como se fosse o final do abdômen. E aqui o início dessa parte. As pernas do mecha eu acho sempre interessantes, como a gente pode ver aí. Elas têm essa separação, né, muito forte. Aí aqui o que eu faço? Eu desligo a simetria, pego o Move Topológico, eu separo uma, depois dou Mirror and Weld. Aí ele separa mais, tá vendo? Ligo de novo a simetria e ele vai separar mais, tá vendo? Então você vê que tem umas coisas aqui legais a beça de trabalhar. Isso aqui maior assim, essa perna pode ficar pequena, grande, não sei como é que eu vou fazer. Esse não sei, curta ele, não fica, ai meu Deus, não, curte, vai parte a parte. Deixa o modelo te mostrar qual é a necessidade, vai encontrando. Essa falta de ansiedade é muito importante. Vai encontrando forma. Quando liga aí tá esquisito, calma. Vai resolvendo parte a parte e tentando descobrir o que você quer. Você quer ver, por exemplo, uma coisa legal? Como esse peito aqui já emenda numa espécie de... como se fosse a faixa aqui de um cinto, que ajuda a prender a parte mecânica lá atrás. Né? Isso faz com que, aqui ó, nessa região, eu procure aqui ó, essa ligação, tá vendo? Isso é assim também no próprio Titanfall, ó. Em todos eles de uma certa forma, mesmo que aqui depois venha um volume que suba, não importa, mas eu já vou blocar aqui, porque a cabeça vai estar mais encaixada. Isso é uma coisa muito legal nos mechas, que dá uma sensação de armadura muito pesada quando a cabeça vai sumindo. Lembra, por exemplo, do StarCraft, não é? Da Blizzard. Os modelos do Fausto de Martini, né, tinha muito essa estrutura, muito interessante também, tá? Uma coisa legal que eu já vejo aqui, ó, que isso pode ficar um pouco mais para frente assim, dá a ideia dele ser um pouco mais ó, empinado, né? Uma coisa mais forte ali. Aí veja, a cabeça, ó, eu já vou puxar ela aqui para baixo.
menorzinha, porque isso vai dar uma ideia de gigantismo nele. Olha lá. Deixa eu dar aqui o meu Dynamesh 256. Ó, a cabeça vai quase que sumindo, né, dentro dessa estrutura. Olha que legal. Então, encontrar esse tipo de coisa é bem interessante. Como eu não vou mexer no braço e na perna agora, deixa eu tirar para não... Opa! Para não atrapalhar muito. Porque, veja, enquanto aquelas formas estão ali esquisitas... Porque se eu tivesse pego uma esfera para começar o tronco, aí outra esfera começa a cabeça. Não existem as outras coisas ainda, então elas não atrapalham. Quando você faz isso, fica com a sensação de caramba, tá muito esquisito. Tira o que não trabalhou ainda, um pouquinho. Enxerga o que está acontecendo na relação desses dois que você está trabalhando. Vai resolvendo parte a parte, devagarinho. Aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o Demo Standard. Ó. Uma leve, não sei o que fazer. Estabeleço aqui uma quininha, igual eu tô vendo ali, padrão. E aqui vamos ver, talvez comece, ó, uma parte aqui mais alta, né? No Titanfall tem muito isso. Bastante interessante. E a partir daí, por exemplo, ele pode ter turbinas que vão, ó, puxar a forma assim. Para ele dar um salto, né? Para ele ter mais força para sair do chão, já que ele é muito pesado. Então eu posso trabalhar desta forma. Entende? Legal, né? Então vamos lá. Ainda nesse aspecto, uma coisa que eu gostei desse aqui é essa ponta lá na frente. Então esse aqui, no caso, ó, você puxa essa forma aqui para cima, ó. Como é que ele é bem esse, né? Já esse aqui, isso é mais para trás e a cabeça para frente, né? Repara que são formas diferentes. Veja, de lado, esse aqui faz um cabeça, peito para trás. Já esse aqui é cabeça, peito para frente. Ó, é o caso desse. Já esse é a cabeça lá na frente, mais marrentão, né? E o peito aqui atrás. Vejam que são duas formas de equilíbrio diferentes. Olha lá. Tá percebendo? Ó, aqui vem o braço. Ó, vem o braço. Sei. Qual que te interessa mais? Não sei. Vai fazendo. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer isso daqui. Olha que legal. Eu faço muito isso. 01. Vou botar esses caras aqui dentro. Aí eu vou pegar essa pasta e vou duplicar. Ok. Então veja, 1 e 2. Nesse segundo, então eu vou esconder esse. Nesse segundo eu vou deixar diferente. Eu vou fazer assim. Abaixar mais. Aqui vai ser mais colado aqui assim. Deixa eu pegar um Demo Standard, fazer só para forçar uma quina. Então isso é mais para dentro assim. E a cabeça, ela é mais para fora, assim. São dois tipos de mecha diferentes, que mesmo que aqui tenha uma quininha, ó, tem duas estruturas diferentes aqui. Então vamos ver essa e essa. Tá vendo? Aí. Depende de qual delas você queira. Tá? Essa aqui é o mais padrão, o que mais acontece. Já que ela é o mais padrão, é o que mais acontece, então não vou fazer. Vou fazer com a de cima e tentar fazer funcionar. Mas você pode seguir as coisas que são mais famosas e começar por aí, tanto faz. Tá? Eu vou tentar alguma coisa mais assim, porque todos os estudos que eu fiz tinham sido mais daquele jeito. Então eu vou tentar me forçar a fugir um pouco. Essa é a questão. Aí você vai fazendo o que você... Tá vendo? Tudo minhas decisões, elas levam o estudo a algum propósito.
Então, eu já fiz muito daquele tipo, então, de blocagem daquele tipo. Então, por que eu vou chegar agora e fazer o mesmo? Vou me forçar a equilibrar a coisa de um jeito um pouquinho diferente. Ó, talvez trazer isso aqui mais pro alto. Ó, uma coisa um pouco mais assim. Pode ser? Pode ser. Por que não? Bom, aqui como você pode ver, no lance da perna, deixa eu já puxá-la aqui. Essa parte eu posso destinar isso aqui, vai ser feito direto no tronco ou vai ser feito direto na perna. Quer saber? Eu prefiro fazer isso aqui, esse volume, pela massa da perna. Que aí eu jogo mais para um lado, para o outro, eu tenho a liberdade de mexer separadamente. Para isso, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa perna aqui, já vou botar 256 também. Vou jogar lá em cima, aqui assim. Eles estão sempre pesadinhos, né? Então eles estão sempre meio que com a perna flexionadinha, reparou? Legal isso, mostra que ele está ali suportando um peso dele mesmo. Né? Talvez isso aqui também possa ser uma pecinha separada. Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui da perna, vou fazer uma pecinha aqui como essa assim e vou dar um extract. Não, vou fazer tudo junto, tá de boa. Depois eu posso somar tudo isso daqui. Então vamos lá, essa parte mais aqui assim, deixa eu ver. Esse aqui já pode vir mais para cá. Eu vou só puxar aqui como se fosse um encaixe para ele conectar ali. Veja que essas pernas sempre flexionadinhas, né? Mostra mais o peso que ele tem que suportar. Perninha um pouquinho mais para fora, acho que fica mais interessante. E veja, encontrar essa massa inicial não é uma tarefa fácil. Eu quero ele bem pesado, né? Apesar desses dois aqui serem muito interessantes, esses dois de cima, vou deixar os dois ali para mim de referência, mas vou tentar um peso ainda maior, porque aos pouquinhos eu tenho colocado mais e mais tamanho na blocagem de alguns mechas que eu tenho estudado e bom, um processo, né? Talvez de ir ganhando coragem para você ir colocando mais volume, mais massa, entendeu? Essas botas, ó, isso pode ser feito com simetria, então esse lado igual a esse. Depois, mas só para você dar a primeira mancha ali e achar o peso que aquilo tem, vale a pena já ir fazendo tudo junto, tá? Aí veja, né? Ele tem, o de cima tem a coxa grossa e a canela um pouco mais fina. Esse já vai aumentando muito quando chega na parte do pé. Então são duas estruturas diferentes. Ó, esse aqui tem o joelho mais alto. O de baixo ele tem a perna mais fininha. É aquilo. É você ir testando. Por exemplo, esse com a perna mais grossa, que é como eu tenho feito menos. Os estudos que eu fiz são um pouco mais assim. Então, é interessante também. Ele grandão com a perninha fina, com a canela um pouco mais fina, dá um aspecto bem interessante, né? De que esse aqui me parece que ser mais lento. Ele me parece ser bem lento. Mas ele tem uma estrutura bem legal também. Querendo ou não, ele é interessante. Tá? Então veja, chegou o momento de olhar para essa perninha e botar aqui, ó, pelo menos uns 512, porque ele tem muita quebra pequena e eu preciso de um pouco mais
de polígonos para eu poder encontrar um pouco mais dessas quebras. Então você vê, aqui eu venho, faço uma coisinha mais assim, tento encontrar alguma massa que possa ser bem interessante. Quanto mais grossinha a perna, mais interessante talvez você já deixar a base dele abertinha assim, ó. Ele tá sempre, ele nem fecha a perna, não consegue fechar tanto, né? Então, alguma coisa mais assim em termos de volume. Isso é uma blocagemzinha inicial que dá para fazer. Eu já vou pegar esse tronco e botar também 512. Tá na hora dessas formas terem um pouquinho mais de polígono. Nem é tanto, ó. Mas a vantagem é que você faz quebras assim bem nítidas, dando de fato uma aparência hard surface nele com mais precisão. Porque diferente de uma blocagem orgânica, esse tipo de blocagem, ela precisa dar o mínimo da aparência de que aquilo é rígido, do material que aquilo é. É fácil uma coisa parecer pele quando se trata de massa. Opa, deixa eu pegar aqui o Move, acertar ele. Mas quando se trata de hard surface, às vezes é um pouco necessário você conseguir trabalhar dando uma aparência de que aquilo seja realmente rígido, tá? Então vou trazer aqui algumas quinas. Veja que com o próprio Clay Buildup, quando eu venho aqui dar o Smooth, ó, segura o Shift, encostou a caneta, solta o Shift para ele dar o Smooth Relax. Essa perna vai ser maior? Vai ser menor? Como é que vai ser? Isso é uma coisa que o tempo inteiro você vai trabalhando para tentar encontrar o que você quer. Entendes ou não entendes? Então, aqui, ó, tem duas coisas diferentes. Olha que legal. A gente não pode fazer as formas brigarem, tá? Por exemplo, no Titanfall, se a gente olhar aqui, a gente percebe que a coxa ela é grossa e ela vai na mesma grossura até mais ou menos esse encaixe aqui de cima. Você vê que tem um espaço bem grande aqui no meio, né? Uma massa única ali na perna. Chega aqui e afina um pouco em relação à grossura da coxa, porque isso aqui é mais um disco para poder girar ali. Ok. Aqui a gente tem uma coxa muito grossa, então essa parte de cima quase não existe. Aqui a gente tem uma coxa já num tamanho mais proporcional ao bicho. Então você tem uma outra massa aqui. Agora imagina eu fazer uma coxa gigante igual do outro e ainda fazer essa massa aqui. Começa a brigar muito. Tá? Então vamos fazer aqui um teste. Eu vou duplicar essa perna. Faça muito isso, duplica para você poder fazer testes. Ó, aqui, deixa eu botar aqui assim. Voltar até aqui mais ou menos, tá bom. Nesse aqui, o que eu vou fazer? Ó, vou aumentar só um pouquinho essa coxa, mas a parte, por exemplo, da perna, vou fazer como eu já fiz algumas blocagens antes. Ó, mais assim. Fina um pouco. Ó, você percebe nitidamente ela afinando em relação ao que a gente tinha da coxa. Essa é uma forma. Aí eu posso chegar aqui e botar mais coxa ainda. Fazer um volume maior. Fica interessante. Aqui, ó, a gente vai reduzindo, tipo algo assim, certo? Uma coisa mais ou menos desse tipo. Só para vocês entenderem. Ó. Isso é uma forma. Outra seria, se eu for trabalhar desse jeito, ó, vou até jogar esse cara pra cá. Que aí seria o seguinte, eu pegar aqui, ó, deixar essa coxa maior,
e tirar isso aqui talvez, para que as formas não briguem tanto. Duas massas muito grandes juntas, quem chama mais atenção? Quem é o líder ali do negócio? Não dá para ver, porque tá tudo um troço bizarramente, entendeu? Tudo brigando demais pela atenção. Então esse é o tipo de coisa que, ó, a gente tem que tentar imaginar. Isso aqui me agrada muito, esse formato assim, me agrada demais. Só que eu já fiz algumas blocagens assim. Então, de novo, por isso que eu estou fugindo. Mas faça aquilo que você achar que vai ser interessante. Então eu vou ficar com esse aqui. Tentar. Você faz uma ou duas vezes uma coisa, começa a achar, começa a dar certo. Pronto, não quer mais mudar. Porque não quer mais ter decepção. Não. Faz parte do meu propósito de estudo eu perceber que tem alguma coisa que está começando a se repetir e eu estou indo no automático. Quando eu percebo isso, eu tento fugir. Aí você veja uma coisa, né? Essa parte aqui, ó, o pé, inclusive eu posso manter junto. Eu gosto de sair esculpindo tudo junto. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã de sair esculpindo tudo junto. Mas vamos lá. Vamos dar umas separadas também, pelo simples motivo de sempre testando alguma coisa diferente. Então eu vou vir aqui, split, close holes para esse, low lows para esse. Então tá. Então com isso, pé é outra coisa que depois a gente pode deixar completamente simétrico o lado direito do lado esquerdo do próprio pé. Por enquanto eu vou fazer manualmente aqui assim. Tá? Então vamos dizer, a gente pega aqui, ó. Geralmente ele tem essas duas pontinhas ou uma ponta única, né? Eu sempre faço com duas pontinhas. Vou começar com uma pontinha mais única. Vamos ver se eu resisto à vontade de fazer esses dois dedinhos. Se bobear, eu faço. Então vamos lá. Aqui, vamos puxar aqui uma forma, um volume. E começar a tirar essa aparência de um pé normal dentro de uma meia. Para isso, é preciso, nessa blocagem, você começar a fazer isso aqui. Ó. O que você pode fazer também às vezes? Duplica, deixa o original ali. Pega essa cópia, opa, tira a simetria, opa. Tira aqui, ó. Del Hidden. Joga esse cara mais aqui certinho no meio. Mais retinho. Bota aqui, ó, Local Symmetry Mirror Raw. Com o Local Symmetry ligado, você veja que isso é uma cópia, né? Você vem aqui rapidinho, ó, e faz algumas mudanças que você queira. Bem básicas ali, tentando encontrar um pouco do volume. Veja que eu olho um pouquinho ali na referência para me inspirar, mas não adianta eu ficar tentando copiar tudo, porque não é ideia. Eu estou começando meio com uma base que a referência me dá, e depois eu tiro ela e vou criando alterações e decisões sozinho, né? Sabe quando você aprende a andar de bicicleta primeiro com a rodinha? Então, se você nunca foi de fazer mecas assim, então começa meio que seguindo um pouco alguma coisa. Aí aos poucos você vai tomando decisões em cima daquilo. Não, que eu sou o cara, nunca fiz, já vou sair fazendo foda. Tá bom. Talvez você se decepcione quando vê que não é um gênio. Sabia? Isso acontece muito. Tá? Então vamos lá. Aí aqui, ó, vamos dar uma limpeza suave. Por quê? Ó, porque senão você não vai conseguir ler aquilo como hard surface. Mesmo que seja blocagem, existe um certo grau de limpeza que, por exemplo, num orgânico, eu faço um manchão assim, você vê, é pele e é pessoa. No hard surface,
você precisa vir aqui e trazer, ó, vou agora reforçar com polish, trazer alguns planos, algumas quinas, para que aquilo seja lido como um hard surface. Caso contrário, fica uma sensação de, cara, o que eu tô fazendo de tão errado? Porque tá assim, tá muito estranho. Tá parecendo um saquinho de pano. Porque quando você vai blocar o hard surface, você cria alguma mancha ali para dar uma massa, depois você tem que trazer essa diferença de planos. Depois da massa, traga os planos. Óbvio que eu falo depois, mas muita coisa funciona organicamente, né? Você vai vendo e vai percebendo, vai fazendo simultâneo, né? Traz um pouco de massa, traz um pouco de plano. Vai vendo o que é necessário ali para cada região. Você vê aqui, ó, isso aqui, ó, tem que ter quina. Ó. Aqui também, ó. Eu quero redondo ou eu quero mais quinado? Quero uma certa quina ali. Aqui também. Tá vendo? Opa, fiz besteira? Não. É que eu passo agora um polishzinho aqui. Você lê um pouco a forma como deveria. Bom, desligo a simetria dela, giro para cá, desligo o Local Symmetry, para dar um Mirror Weld, ele vai aparecer lá do outro lado. Pego aqui o anterior, que é esse, e deleto. Só para manter ali a estruturinha um pouquinho mais reta. Ah, dá para girar mais ainda, então eu pego simetria, giro. Um pouquinho mais aqui assim. Boa. Vou talvez diminuir um pouquinho o tamanho. Pode ser. Deixa eu ligar o Local Symmetry. Assim. Se bem que eu gosto dele apontando para o joelho. Ó. Para onde o joelho aponta, aponta a ponta do pé. Entendeu o que eu quis dizer? Tipo isso. Então, com isso você vai tentando trabalhar uma determinada ideia. Tem muito que eu mexer nessa região. Eu só vou ler um pouquinho mais isso aqui como um hard surface. Puxando aqui, ó. Talvez um pouco aqui assim. E a parte de trás? Ah, por enquanto... Porque eu vou ainda dar uma repassada nesse mesmo bloco, deixando ele mais... com quebras menores, mais organizadas. Por enquanto é tirar aquele primeiro bonecão que veio das Sphere. É a primeira demão. A segunda demão já termina o bloco. Por isso que tá assim, tá, mas e aí? Aqui vai ter motor, aqui vai ter pistão, não tem nada dito. Vai ter, ainda no bloco. Mas calma, que eu tenho que tirar primeiro aquela aparênciazinha safada que ele tem. Bom, muitos mechas têm um bumbumzinho miúdo, engraçadinho. Os bumbuns do mecha são muito fofos, não sei se vocês já repararam. No Titanfall, por exemplo, ele tem aqui algumas peças, algumas mais quadradas, umas placas interessantes que eu posso querer trabalhar. É bem como se fosse uma caixinha mesmo. Eu já posso pegar a caixinha ali, colocar e dar um Dynamesh também? Posso. Bedbrush e de Insert. Pega aqui, ó, Primitives, Box, oi. Já vem aqui, ó, com... Isso aqui já tá na inclinação certa para você trazer ali uma ideia. Só uma ideia de massa ali. Desligo a simetria, tiro esse cara, jogo um aqui no meio. Maiorzinho assim, pode ser. Jogo pra cá. Mirror Roll. E dou-lhe o famoso Dynamesh. Deixa colar, porque isso é uma blocagem. Vocês vão ver como é que isso se refina. Gostei? Não. Então eu vou tirar tudo isso. Opa. Vou fazer assim, ó, menorzinho. Você vê aqui. Às vezes a coisa vindo rápido assim, você encontra até melhor do que fazer muito guerre-guerre. Tá aí uma boa
Dica. Eles são bem dotados. Tudo engraçadinho, são muito fofos. Então, aqui a gente pode puxar aqui, ó, outras peças, ó, que vai ter uma parte aqui que sustenta o motor, então por isso tem um volume. Pode ter ainda uma parte de esqueleto ali simulando a própria espinha dorsal de um homem. Não sei, mas ó, eu gostei dele ter trazido um pouco dessa silhueta aqui. Essa parte, vamos ver, né? Olhando esses mequinhas, geralmente eles têm uma turbina aqui assim, né? Vou começar no padrãozinho, nada demais. Quando você tem dúvida, começa num clichêzinho. Aos poucos você vai tirando a rodinha. Sabe? Você tá andando com a bicicleta de rodinha, daqui a pouco você anda uns 3, 4 metros sem encostar nenhuma rodinha no chão. Você fica, caraca, tô equilibrando. Porque você vê que as rodinhas pequenas da bicicleta, elas são mais altas. Você consegue andar sem usar elas, sem encostar. Então você começa a ver que você já não tá mais batendo ela no chão. Aqui também vou puxar um pouco dessa simetria, dessa silhueta, desculpa, de onde vai sair a turbina. Aí vamos lá, só para eu... Essa é a fase Sketch 1, vai ter o Sketch 2, que é blocando bem a parte mesmo da funcionalidade, entender, não ficar só uma mancha. Só que é nessa parte 1, para eu finalizar, eu vou colocar aqui ó, uma quebra aqui, como se fosse mais uma compota aqui para ter alguma parte do motor, alguma coisa. Ó, Smooth, solta o Shift. E o próprio Smooth, ó, segura o Shift do Smooth, vem aqui e bota um Focal Shift mais negativo ainda. Eita, gente, é só um pouquinho que eu quero, não quero esse menos 100 não. Tá bom, pode ser. Ó. Eu encosto o Shift, encosto a caneta e solto o Shift e continuo passando o Smooth. Você segura o Shift só para ativar. Quando você encostar a caneta no modelo, começa a smoothizar, tira o Shift e continua. Ele faz um Smooth Relax. Ele muda o algoritmo compondo duas ferramentas e deixando a forma um pouco mais interessante. Por que eu estou fazendo isso? Para eu começar a ler um pouco essa ideia, não como massas orgânicas, a menos que alguma parte aqui seja um tecido, uma parte de borracha ou alguma coisa, mas também porque eu quero ler muito a parte de hard surface. Aqui, ó, quina aqui, pode até puxar aqui com o Demo Standard suave, ó. E aí eu pego o High Polish, seguro o Alt para encher a poça, o buraco. Ó. Com o Alt e o High Polish pega o buraco e levanta, planificando no topo. Aqui também, ó. Sem Alt, aí ele pega os alto-relevos e achata. Aqui, ó, tem uma certa ideia aqui. Outra coisa, ó, vou passar o Demo Standard aqui, eu quero cortar isso aqui de novo. Então tá vendo que tá arredondado? Ó, move... Passo o polish, que de novo vai ter uma outra quebra. Não vamos deixar que esses dois sejam muito parecidos, porque começa a ter uma repetição estranha. Então, ó, esse pode ser pequeno e esse longo, ou esse longo e esse pequeno. Gostei mais desse pequeno e o de baixo longo. Aqui, ó, uma leve suavizada em algumas decisões para já partir pro final desse vídeo aqui para não ficar tão longo. Tá ou não tá? Tá, né? Vai mudar ainda a proporção? Provavelmente. No próximo vídeo eu
eu estarei trabalhando todo. Agora tem essa parte do bracinho, e braço é aquilo, né, gente? Braço é aquela história. O bicho vai ter que ter gás. Tem que ser parrudo. Vou botar aqui já 256. Vendo isso aqui acontecendo? Pega Face Mask, pronto. Não acontece mais aquele buraco na parte interna. Então, a primeira coisa é entender que esses bichões precisam de uma ombreira que você diz assim, respeito. O bicho vai se proteger com a ombreira ali na hora de tentar destruir uma parede. Então, ele tem que ter uma proteção ali. Já começa a equilibrar com a parte de cima. A parte de cima é essa, que aqui, ó, como a gente pode ver muito bem, tem um encaixe do braço. Onde eu já venho aqui com polish, ó, epa! E brinco com isso. Tu vê que eu tô só em peças grandes, eu não tô fazendo peças medianas. A única mediana que eu tenho é essa aqui, ó. O resto é tudo grande. No próximo, eu vou fazer a blocagem de medianas e pequenas. Tem que ter de tudo. Senão o design fica cansativo. Se fosse só coisinha... A galera quer detalhar e fica tic, mas no final parece um quebra-cabeça sem essa estrutura por baixo. Do que vai pra frente, o que vai pra trás. No final fica, olhando de perfil, os troncos tudo reto, com um monte de coisinha assim. Aí embola. Então por isso tem que ficar muito ligado, tá? Isso é tudo mecânico, né? Então ele tem as peças ali, a junta esférica. E aí, meu querido, vamos fazer ombro. Vamos fazer ombro. Ó. Sem deixar muito quadrado e hard surface ainda, vou blocar o resto. Então tem aqui uma espécie de... se fosse uma certa musculosidade, né? Um metal aqui como se fosse o trips. Algo análogo ao bips. Algo análogo ao trips. Beleza. Vou jogar isso aqui dentro. Show. Aí vem a parte do antebraço. Assim como eu fiz aqui, ó. Não é obrigatório, tá? Eu só vou mimicar. Aqui é grosso, aqui é grosso. Agora aqui é muito parrudo, aqui também vou fazer bem parrudão. Então vamos lá. Vamos fazer uma estrutura de respeito pro cidadão. De respeito. A mão pode ser grande sim, só que eu ainda vou fazer esse braço um pouco mais longo. A mão parruda, parruda. Mas eu tô puxando aqui para ter um pouco mais de antebraço também. Nessa peça, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ele pode ter, por exemplo, essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu trazer para cá. Essa parte aqui, ó, bem forte, tá vendo? Ó. Aqui ele tá seguindo a linha, né, quadradão, mas você vê que é bem maior do que o bíceps. Então, ombro gigante, bíceps um pouco menor, antebraço de novo gigante. Essa variação, ela é interessante. Deixa eu jogar isso aqui pra cá, peraí. Ela é interessante também, ó. Opa. Aí a parte do braço da mão mecânica também vai ser uma coisa que eu vou trabalhar bastante, mas a princípio, deixa eu só fazer uma quina aqui para a gente sentir o início da mão e de propósito, eu vou incliná-la um pouquinho para dentro. A gente faz muito isso geralmente para sentir, ó, isso aqui, essa quina, tá? Aí o dedinho tem a distância.
traçar bem a quina. Se quiser, polishzinho ali, mas não vai influenciar muito não. É só para você sentir mesmo que se trata de algo não orgânico. Apesar dele ter algumas peças arredondadas, ele vai ser muito assim, basicamente feitos de arredondamentos, e esses arredondamentos terminando na... E a silhueta dos arredondamentos são quinas. Vou puxar um pouco assim. Eu vou fazer o seguinte com esse corpo. Ó. Vou trazer uma estrutura mais heróica. Isso vai fazer com que eu pegue esse braço, traga um pouco mais para cá, e a cabeça também um pouquinho mais para trás. Eu gosto do braço grande, mas eu vou te dizer, se eu exagerar, vai apagar muito o resto. Vai deixar o resto muito piquititinho. Agora, será que a perna eu deixo mais curta, mais longa? Tem uns que você vê que tem um troncão gigantesco, né? Depende. Vou manter como estava. Ainda vou decidir mais isso. Ou talvez o próprio tronco cresça. Até distancia aqui do braço. Cabeça sobe. Fica mais escondidinho assim. E o braço mais assim. Gosto disso. Tá vendo? Acho que fica interessante essa linha. Tá vendo? Bom, então, essa foi a primeira passada em pegar esse carinha daqui e tentar trazer alguma coisa na estrutura desse mecha. Agora, vou puxar para ele ser maiorzão, eu vou fazer essas peças bem grandonas, menores, cenas do próximo capítulo. Agora que eu tô com tudo isso aqui, o que seria interessante? Pelo menos eu acho interessante fazer. Você pode dar um merge down em tudo. E o Dynamesh, você utilizar a opção de grupos, para quando você aplicar o Dynamesh, ele não colar, por exemplo, a perna no tronco. Vai ser sempre um modelo separado, apesar de estar dentro da mesma subtool. Então você consegue fazer mudanças rápidas assim. Ou você faz essas mudanças estruturais aqui no Transpose Master, onde temporariamente todas as subtools vão virar uma só. Não é verdade? E aí você tenta encontrar alguma coisinha a mais. Ó. Ligo aqui a simetria. Cabeça maior, menor. Eu gosto da cabeça pequenininha, mas trabalhar nela para ela ter alguma força também na sua representatividade, sabe? Para não ficar um negócio quase desaparecido lá. Não é verdade? Então vamos lá. Esse aqui. Talvez, ó, deixa eu pegar esse move. Tem algum problema com ele aqui, ó. Tava fraco. Talvez isso aqui maior. Talvez isso aqui possam ter, sei lá. Aqui ele faz o quê? Parece ter luz, né? Talvez aqui ele também possa soltar umas bombas. Por que não? Entendeu? Ó. Talvez isso aqui possa soltar mesmo uns dinamitezões. Se for esse o caso, ó. Opa! Ó, se for esse o caso, a gente já cria uma separação aqui. Né? Alguma coisa aqui assim também para dar uma quebra nessa silhueta aqui, porque como eu alonguei muito essa parte,
Fiquei sentindo a falta disso ter alguma quebra. Esse braço aqui, apesar de eu ter gostado do tamanho dele, inclusive da ombreira, ela pode ser um pouquinho mais curta para o braço aparecer mais, o antebraço também, pode ser. Alguma coisa assim. Ele pode ser mais pesado. Pode, por que não? Isso aqui pode ser mais distante. A perna pode ser mais distante. Talvez, por que não? Se isso for mais distante, expõe mais os motores entre essas partes. As articulações, né, que vão ser feitas de cabos, pistões. Isso dá mais tamanho a ele. Então, tanto de perfil, como de frente ou de lado, ele tá grande. Tá? Já que ele alargou muito, eu posso talvez brincar com mais tamanho ainda aqui, ó. E ver que o bumbumzinho tá para trás. Então vou fazer o seguinte, ó, pegar isso mais isso e vou jogar para trás aqui assim. Eu gosto do fato, como eu já cheguei a mencionar, isso aqui mais flexionadinho. Isso aqui mais pro lado também. Ó. Tá? Essa peça que ele tem aqui, eu achei interessante esse volume. Talvez eu pense em algo que possa ter um pouco mais disso. Então, se essa peça e essa daqui forem mais assim, talvez. Isso aqui, na verdade, vira uma subpeça inteira aqui com essas porções. Ó. E aí nós temos isso aqui bem como se fosse um compartimento ali importante nele. Pode ser. E aí talvez eu pegue também essa perna e jogue um pouco mais, ó, para conversar. O que acontece? A cada meca, eu sinto que a gente tem que acreditar o quanto pode puxar e deixar o bicho grande. Chega um ponto, só que você vai devagar. Menos que você tenha muita experiência nisso, chega num ponto que você vê que ficou uma maçaroca sem estrutura. Então por isso eu tô ali trazendo a coisa com calma. Entendeu? Com calma. Senão, ele fica realmente uma maçaroca. Tá? Então tem que ficar bem esperto. Estávamos assim, você percebe uma certa mudança só nessa primeira fase da blocagem. Vou mandar aplicar. Beleza, então era isso que a gente tinha. Agora a gente tem algo mais... Deixa eu tirar isso. Vou ficar só com esse aqui. Agora a gente tem algo mais planejado já para ser um mecha. Então no próximo vídeo eu vou continuar trabalhando as formas, a proporção, mas limpar mesmo, mas ainda como bloco.
e dizer, não, aqui tem um certo motor, aqui tem uma quebra maior, fazer quebras secundárias. Eu estou com muito quebras grandes primárias. Poucas peças tamanho médio, como essa e essa. A maioria só peças grandes. Eu vou agora quebrar em subpeças e começar a estabelecer o que vai ter assim, em termos de blocagem, de motor exposto, de algumas partes assim, de válvulas e coisa e tal. E aqui que antes está uma blocagem zona, uma coisa inteira, começar a quebrar isso em subpartes para poder dar sentido a isso aí. É o que eu vou fazer na próxima etapa. Tchau, tchau!